Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um curso de Reiki, o curso do nível 3. Esse nível 3 é um dos níveis que eu mais gosto de trabalhar, que eu mais gosto de ensinar. Eu tenho uma paixão verdadeira pelo nível 3, porque é o nível que a gente trabalha a espiritualidade. E é uma das questões aí que eu mais gosto de trabalhar, né, nos meus trabalhos e na minha vida pessoal. E eu espero que vocês que estão chegando agora para esse nível gostem também, assim como eu. Nós vamos começar hoje a aula 1, módulo 1. E nessa aula nós vamos começar a aprender o símbolo do Reiki 3. Esse símbolo é super especial, ele trabalha as questões da espiritualidade, como eu já disse que a gente vai trabalhar nessa aula. Mas antes, vamos ver um pouquinho sobre o nível 3? Deixa eu botar aqui, deixa eu me diminuir aqui um pouquinho. Então, vamos lá. O nível 3A, né? O nível 3A, ele é conhecido como um nível do mestre interior. Ele não existia, né, quando o Reiki, o mestre Mikao Usui lançou o Reiki. Tá horrível. O nível 3A, ele é conhecido como o nível do mestre interior, e é por isso que eu gosto tanto dele, né? Quem me conhece, quem conhece meus trabalhos, sabe que eu gosto muito de trabalhar nessas questões do mestre interior. E esse nível, ele foi criado de um desmembramento do último módulo, né? Que é o módulo seguinte, o 3B, que é o mestre ou master, né? Master Reiki ou mestre em Reiki. Ele não existia, né? O 3A não existia, então fazia-se o módulo 1, o módulo 2 e o módulo mestre, né? Ou master. Mas indicavam, né? Os mestres indicavam esse módulo 3B do mestre, né? O mestrado, só para quem gostaria de iniciar alunos na técnica do Reiki. Então, os reikianos que tinham feito o nível 1 e o nível 2, mas não queriam iniciar outros, né, reikianos, eles acabavam não fazendo o nível, né, 3, o mestre, mas eles também acabavam não tendo a experiência de viver esse processo do Reiki na espiritualidade. Então, ficava aquilo muito na transformação do eu. E não passava para essa última fase, que é a comunhão do Reiki, né? Que é transpor o Reiki além de si mesmo. Então, criou-se o nível 3A para desmembrar esse mestrado, para que os alunos que não quisessem ser mestres pudessem trabalhar as questões espirituais e as questões do Reiki como uma humanidade, como um transmissor de Reiki, né? E é isso que esse nível traz para a gente, traz a espiritualidade, mas num sentido maior do que a gente já trabalhou no nível 1 e 2. Ele traz a espiritualidade te transformando para ser um canal de cura para o mundo. E também é um preparo para que você se torne um mestre no próximo nível, né? Então, é um módulo onde a gente trabalha muito, né, essa saída de uma posição infantil, de uma posição de aluno, de aprendiz, né? Ou de uma adolescência, né? Onde ainda depende muito dos outros, onde ainda depende muito do mestre. E te prepara para a vida adulta. A vida adulta aqui, o que eu quero dizer, né, com a vida adulta? Te prepara para que você tome as suas próprias responsabilidades, para que você comece a fazer suas próprias escolhas, inclusive com a técnica, né? Como você vai trabalhar o Reiki daqui para frente? Qual é a sua missão com o Reiki? Qual é o seu propósito com o Reiki? Como você vai colocar o Reiki no mundo? Se a gente for olhar para todos, né, os estudantes do Reiki, reikianos, mestres em Reiki, que ensinam no Reiki, a gente vai reparar que cada um tem o seu jeitinho, cada um tem o seu trabalho, cada um se formou mestre e a partir daí dispôs esse trabalho de cura no universo da sua maneira. E é isso que o nível 3 nos ensina, para que quando chegar no nível 3B, vocês estejam preparados, né, para tomarem as suas próprias decisões e para passar o Reiki com a sua própria missão, né, de acordo com o seu propósito de vida. Ele nos traz também um contato muito grande com a nossa força divina interior,
talvez seja um dos níveis que vocês mais vão sentir essa força. Esse nível, ele é muito bom para quem aí ainda tem, né, que trabalhar questões da fé, questões da espiritualidade, acreditar que tem mais coisa além de si mesmo que te rege, mais coisa além do que você pode ver com seus próprios olhos, né? Independente de religião, independente do que você crê, independente de espiritualidade, tá? Encontrar a espiritualidade em si mesmo, encontrar a sua própria fé que esse nível traz para a gente. É como seguir o seu próprio caminho, ele te sintoniza com o seu próprio caminho, sabe? Então, o que nós vamos aprender, o que vocês vão aprender nesse nível? Envio para multidões, né, se tornando um canal de cura para o mundo, como eu disse, um novo símbolo, que é um símbolo de trabalho com a questão da espiritualidade, né? Algumas técnicas do mestre Mikao Usui, né, técnicas de mestre, e além disso, cirurgias espirituais, regressões e trabalho com cristais também. Quem gosta dos cristais, esse módulo é um prato cheio. Nós vamos começar aqui hoje nessa aula a falar do símbolo Daikomyo. O Daikomyo, ele é um pouquinho... Eu não acho ele complexo, eu acho ele fácil de fazer, mas pode ser que alguns de vocês achem que ele é mais complexo, né? Então eu coloquei aqui vocês podem ver aí no primeiro desenho, né? Tem as setinhas de como vocês desenham ele. Deixa eu abrir aqui um pouco para fazer para vocês verem como é que é este símbolo. Então, esse símbolo, o Daikomyo, na sua forma original, ele é como está aí no desenho da Fórmula 1, tá? Então, é um traço para a direita, um traço para a esquerda, abre como se fosse um parênteses, faz um traço no meio, embaixo, aí faz um para um lado, um para o outro lado, faz o quadradinho, depois o outro quadradinho. Dentro do primeiro quadradinho, você vai fazer uma seta, e dentro do segundo quadradinho, você vai fazer como se fosse a letra Z, tá? E aí, nós temos outras duas versões dele. Deixa eu me diminuir aqui para vocês verem. Que é essa versão mais moderna do meio, né? E essa versão mais moderna ainda, que fala-se que é a versão da deusa, do Daikomyo, que é esse caracol, né? 3 voltas, um caracol, um traço em cima e um raio no meio. Eu gosto muito do caracol, é o que eu mais uso, tá? E sendo iniciado nesse símbolo, você pode usar qualquer uma dessas 3 versões ou qualquer versão que você ache aí no futuro desse símbolo. O que esse símbolo traz para a gente? Né? Qual que é o trabalho desse símbolo? Nós já estudamos, né, no primeiro nível e no segundo, o Honsha Seishonei, o Shei-Reki e o Shokurei. Né? Então, o Honsha Seishonei trabalha as questões mentais, do passado, do espaço e do tempo. O Shei-Reki trabalha as questões emocionais, questões também emocionais, né? Também aí alguma coisa relacionada ao passado, as nossas relações. E o Shokurei trabalha a nossa proteção, né? O nosso físico, as doenças físicas, vícios e muito mais. E o símbolo Daikomyo trabalha a nossa questão da espiritualidade. Ele é um símbolo que nos liga ao nosso canal espiritual, ao nosso eu superior. A gente costuma falar que ele é um símbolo da realização, né? Ele é o 4º símbolo do sistema Zui tibetano tradicional. E a gente fala que ele é o símbolo do mestre, né? É o símbolo dos mestres. Ele significa que nos leva, né? A palavra Daikomyo significa nos levando de volta ao Deus. Ou Deus, grande ser do universo, brilhe sobre mim e seja meu amigo. Ele faz uma conexão entre o eu físico e o eu superior, né? E age através da manifestação da divindade sobre o plano físico, e faz com que a gente receba sabedoria, né, ilimitada desse plano espiritual. Vamos ver mais o que aqui que ele fala para a gente, né?
Então, ele amplia. Qual que é a função do Daikomyo, por exemplo, numa aplicação do Reiki? A função dele na aplicação do Reiki é ampliar e acelerar os efeitos dos outros símbolos. Por quê? Porque ele é um símbolo mais potente e ele trabalha a energia espiritual, ou seja, ele trabalha no nosso corpo etérico, né, na nossa alma. Então, ele acelera e amplia os efeitos dos outros símbolos. Ele limpa todos os canais do corpo que recebem energia Reiki, fazendo com que o volume de energia Reiki recebido seja ilimitado, ou seja, ele abre o corpo físico, emocional e mental, né? Todo o trabalho dos outros símbolos, para que o receptor se abra, né? Para receber essa força do universo, essa força Reiki, essa força, esse canal, né? Essa força que foi canalizada pela espiritualidade, né? Então a gente fala que ele atua no corpo espiritual, ou seja, no corpo etérico. Como é que a gente aplica, né? Como é que vocês vão aplicar o Daikomyo? Esse símbolo, ele deve ser usado antes dos outros símbolos. Continuando aí a ordem, né? Que vocês aprenderam. Vocês aprenderam primeiro o Shokurei. Hoje em dia, para aplicação ou para auto-aplicação, vocês usam o Shokurei por último, né? Então, o Daikomyo é a mesma coisa. Vocês estão aprendendo ele por último, mas vocês vão usar ele primeiro, tá? Então, numa aplicação, a partir, né, do momento que você for sintonizado, iniciado nesse módulo 3, você vai usar o Daikomyo, o Honsha Seishonei, Shei-Reki e Shokurei. Então, ele é o quarto símbolo, mas você usa ele em primeiro. Na auto-aplicação, você vai usar o símbolo 4, né, o Daikomyo, depois o 3, que é o Honsha Seishonei, depois o 2, que é o Shei-Reki, e depois o 1, que é o Shokurei. E aí eu coloquei aqui alguns códigos que vocês podem usar para a aplicação desse símbolo. Então, quando vocês vão fazer a auto-aplicação, vocês podem usar o símbolo 4 e depois o 3. Então, o símbolo 4 e depois o Honsha Seishonei, né? Para mente, para espaço, para tempo. Problemas emocionais, você vai usar o símbolo 4, né? Daikomyo, depois o... Desculpa, gente. Na auto-aplicação, você vai usar o 4 e depois o 3. Então, você vai usar o Daikomyo e o Honsha Seishonei, tá? Não sei se eu falei exatamente isso. Me veio aqui agora de que eu falei alguma coisa errada. Então, vamos consertar aqui. Na auto-aplicação, você vai aplicar o símbolo 4. Na aplicação, vou voltar tudo de novo. Na aplicação comum, tá? Aplicação padrão do Reiki. Você vai usar o símbolo 4, ou seja, o Daikomyo, e depois todos os outros símbolos na ordem que você já usa. Então, você vai usar o Daikomyo, o Honsha Seishonei, o Shei-Reki e o Shokurei. Na auto-aplicação, você vai usar o Daikomyo, né, o símbolo 4, e depois o 3. Então, você vai usar o Daikomyo e depois o Honsha Seishonei. Para problemas emocionais, você vai usar o símbolo 4, 2 e 1. Então, você vai usar o Daikomyo, o Shei-Reki e o Shokurei. Processos mentais ou passados, você vai usar o símbolo 4, 3, 2, 1. Ou seja, Daikomyo, Honsha Seishonei, Shei-Reki e Shokurei. Envio à distância, que vocês aprenderam no nível 2, você vai usar o 4, o 3, o 2 e 1. Ou seja, o Daikomyo, o Honsha Seishonei, o Shokurei, Daikomyo, Honsha Seishonei, Shei-Reki e Shokurei. É um pouquinho difícil mesmo. Vocês estão vendo que até eu, de vez em quando, troco as bolas, né? E olha que eu tô acostumadíssima com esses símbolos do Reiki. Mas tudo bem, é assim mesmo. Ele pode ser colocado também no caderno e na caixa. E ele promove, aí é uma coisa que a gente tem que ter cuidado com esse símbolo, sabe? Na hora de aplicar ele, em quem que está aplicando, como que está usando esse símbolo, porque ele abre os canais da conexão com entidades espirituais. Então, não é um símbolo que a gente pode usar de qualquer maneira, a gente precisa ter bastante atenção para usar ele, né? Então, aqui eu coloquei um recado.
atenção, cuidado ao aplicar o Daikomiô em pessoas com mediunidade desenvolvida, tá? Então, tomem cuidado quando vocês tiverem conhecimento que a pessoa que chegou até vocês, o receptor, tem mediunidade desenvolvida, porque esse símbolo, ele abre os canais, né? Ele abre o coronário, o chakra coronário, e a pessoa se liga com mais facilidade às questões e a entidades, né? A seres, tanto seres de luz quanto não de luz, né? Então, você precisa ter muito cuidado quando aplica um símbolo desse em alguém que você sabe que tem mediunidade desenvolvida e até em quem você não sabe. Você tem que prestar muita atenção no seu trabalho, prestar muita atenção nas reações que a pessoa está tendo naquele momento em que você está aplicando, né? Eu costumo falar que a gente gosta de se conectar, né, na hora de aplicar o reiki. Então, a gente gosta de estar ali naquele momento relaxante, com aquela música gostosa, aplicando o reiki na pessoa, relaxando. Só que quando a gente está com uma pessoa na nossa maca, aplicando o reiki, nós precisamos ter bastante cuidado e observar bem as reações que essa pessoa está tendo. Então, não é que não é para fechar os olhos, não é para não se conectar, para não sentir a energia. É necessário que se faça isso, mas a gente precisa ter uma sensibilidade maior com a pessoa que a gente está aplicando o reiki, porque principalmente nesse caso do uso do Daikomiô, ela pode trazer manifestações, tanto de entidades boas de luz, quanto não, né? E aí vocês me falam, mas Rê, não sei trabalhar com entidade. A gente vai aprender já um modo de se proteger, tá? Primeiro modo de se proteger é não aplique o reiki sem se auto-aplicar antes, né? Então, sempre que você aplicar o reiki em alguém, se auto-aplique antes. Isso faz parte da proteção do reikiano. Colocar suas proteções também, limpar o ambiente, fazer o reiki no ambiente, tudo aquilo que vocês já aprenderam lá no modo 1 e que vocês já estão craques, é super necessário e é mais necessário ainda quando se usa esse símbolo do Daikomiô, tá bom? Então, cuidado, fica de olho no seu cliente, fica de olho no receptor que você está, né, aplicando o reiki, principalmente presencial, tá bom? Outra atenção que a gente pode ter com esse símbolo da Daikomiô é não aplicá-lo nas primeiras 4 sessões. Por que não aplicar nas primeiras 4 sessões esse símbolo? Porque ele é um símbolo que liga muito ao espiritual. E para fazer essa conexão com o espiritual, com o corpo etérico, você tem que ter certeza que esse corpo etérico da pessoa está bem limpinho. E nas aplicações do reiki, né? A gente costuma dizer que nas 4 primeiras aplicações, o receptor ainda está muito cheio de miasmas, ainda está muito cheio de energias que ele trouxe, né, com ele, ainda não está o corpo etérico dele muito limpo. Mas a partir da 5ª aplicação, você pode ter certeza que já limpou o que precisava limpar, e aí você pode aplicar o Daikomiô. Até porque para a pessoa que recebe também é muito forte esse símbolo. Então, se você aplicar esse símbolo numa pessoa, por exemplo, que nunca aplicou o reiki, ela vai sentir tonta, ela pode sentir enjoo. Então, também não vai fazer bem para ela naquele momento, tá? E aí, como eu comentei para vocês, em casos de manifestações mediúnicas, o reikiano que aplica o reiki deve levantar os braços, afastar as pernas e sentir como se estivesse vestindo o ideograma central Ku, e depois do símbolo Daikomiô, né? E significa Ikari, ou luz, né? Visualizar os ideogramas do Sol e da Lua, Mio, cada um sobre seus pés, e o ideograma superior, Dai, sobre a cabeça. Sopre com força, mas com cuidado no chakra frontal do receptor. Fique atento para ele não cair da maca. Então, você sentiu que a pessoa está tendo uma manifestação, está tendo uma reação talvez que você não conheça ou que você conhece e acha que é uma manifestação, não importa quem seja, não importa de que lado venha. Se você não está se sentindo seguro para deixar, né, a pessoa ser aquele canal ali naquele momento, você toma essa atitude de vestir. Você sente como se você estivesse vestindo o Daikomiô. Então, você afasta suas pernas, para um pouquinho a aplicação, afasta suas pernas, né? Levanta os braços, imagina que está vestindo
a parte do símbolo que é aquele parênteses do contraste no meio, que é o Q, né? Que significa luz. Imagina você vestindo essa parte. Depois você imagina, né, os quadrinhos do símbolo, aqueles quadrinhos que ficam no final, né, eles significam sol e lua, feminino e masculino. E aí você imagina que eles estão, né, cada um sobre um de seus pés, então a seta num de seus pés, o Z, né, no outro pé. E aí você imagina que aquela parte superior, que é o traço e mais um traço para cada lado, sobre a sua cabeça. Né? É como se você estivesse vestindo o símbolo, só que você veste primeiro a parte central, depois a parte inferior, depois a parte superior, e você se sente encoberto com esse símbolo, e aí você pode soprar, assim, vestido com esse símbolo, você sopra no chakra frontal. Qual que é o chakra frontal? Aqui da testa, tá? O terceiro olho do receptor. Claro, cuidado, né? Se soprar no olho da pessoa ou no rosto da pessoa. Sopra bem em cima mesmo da testa, mais para a cabeça, para não ir na pessoa, né? Em tempos de corona, eu não aconselho que soprem, né, na pessoa. Apenas vistam o símbolo, façam uma oração, peçam proteção. E fica atento para a pessoa não cair, né, da sua maca, se qualquer coisa você dá uma segurada. Faça isso com muita tranquilidade, não precisa se desesperar, não precisa ter nenhuma reação. Até bom que não esteja, não faça, né, não tenha nenhuma reação, porque se você tiver alguma reação, a pessoa, às vezes ela tá numa outra energia, sabe? Às vezes ela tá distante dali. Aí você tendo alguma manifestação, gritando, falando alguma coisa, ela pode acordar rápido, ela pode cair da maca, ela pode dar um pulo, né? A gente não sabe como é que é a reação da pessoa quando ela toma um susto. Então, se acontecer isso com você, mantenha calma, respira, saiba que os mestres do reiki, os guardiões do reiki, os seus próprios guardiões, né, e anjos da guarda vão estar com você, vão estar te protegendo. O reiki é uma energia, né, de proteção, você se auto-aplicou, então não há o que temer. Tá? Somente ficar atento com o receptor, ficar calmo, fazer, né, o que essa instrução tá falando, né, vestir o símbolo nessa ordem que eu ensinei aqui e tomar cuidado para não assustar, né, o seu cliente, o receptor que está na maca, que está recebendo o reiki naquele momento, tá bom? É isso, gente. Espero que tenham gostado desse símbolo, eu gosto muito dele. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem deixar aqui na plataforma ou vocês podem mandar lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Que eu responderei todas com muito prazer. Até a próxima aula.